A Rádio Legalidade.com.br traz hoje o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro. O deputado é jornalista, advogado, jurista e um dos maiores analistas políticos e estudiosos da política brasileira. Deputado Miro Teixeira, essa Rádio Legalidade.com.br, como bem diz o nome, é uma homenagem aos 50 anos da legalidade, né? Da campanha da legalidade desencadeada por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul no ano de 1961. Então, deputado, a gente queria saber, o senhor na época tinha, parece que 16 anos, né? A gente queria só um vislumbre do senhor daquela época, né? Como é que o senhor sentiu, como é que chegou ao senhor a notícia dessa rebelião? Eu morava no centro do Rio de Janeiro, onde eu nasci, na Rua Acre, 72, Casa 4, perto da Praça Mauá, onde tem o porto do Rio de Janeiro. E eu só estou dizendo isso para localizar as pessoas quanto à repercussão no local em que eu vivia, que não era um local de pessoas muito atuantes no ambiente político, eram pessoas que sofriam efeitos até de soluções políticas mal arrumadas. E eu me lembro de algumas coisas assim. Uma coisa muito impactante foi em 54, o suicídio do Getúlio, não é? Eu tinha 9 anos e minha mãe foi me pegar na escola e saíam multidões correndo pelas ruas, eu muito assustado. E a minha mãe chorava, dizendo, mataram o Getúlio. Depois é que nós vimos aquela história do suicídio. E outra coisa muito marcante foi em 1961. A cadeia da legalidade, curiosamente, foi acompanhada pelas pessoas verdadeiramente populares lá no Rio de Janeiro. Então eu me lembro desses meus 16 anos ali, a família perto do rádio, acompanhando o que se passava. E o nome mágico era o do Jango, que era o vice-presidente, que podiam abater o avião dele se ele voltasse, podiam prendê-lo se ele voltasse, ele não tomaria posse. E o outro nome que ascendia, e depois, como se viu, pontificou na vida pública nacional para valer, era o Brizola, que começou falando numa estação de rádio, e aí foi o relato dele mesmo para mim. Começou falando despretensiosamente, porém, muito vigorosamente, como era do seu estilo, numa estação de rádio. E as outras começaram a entrar em cadeia. Quer dizer, não havia assim uma administração de poder para dizer, olha, cadeia nacional, vamos entrar em cadeia. Não é isso. Começou com o Brizola, a sua verve, a sua eloquência, e a justiça da causa, claro, é fundamental. E as estações de rádio foram entrando em cadeia. E o povo realmente se emocionou, se empolgou com aquilo, se empolgou. E aquilo que, na época, já se podia dizer que era um movimento virtual, usando a linguagem de hoje, ganhou conotações de movimento de massa. E graças a esse movimento de massa, graças à cadeia da legalidade, o João Goulart veio para o Brasil de uma solução negociada que passou ao largo até da vontade do Brizola, que foi a solução do parlamentarismo, e assim eu vi surgir ali aquilo que depois se tornou um mito nacional, que o Brizola, uma personalidade ímpar da vida pública, porque no seu tempo ele esteve presente em metade da vida republicana do Brasil. Isto aí não tem outra pessoa que tenha conseguido. Deputado, o senhor também é um expert na comunicação, né? O senhor, a gente vê, conhece aqui, o senhor estuda, o senhor analisa, né, o fenômeno da comunicação de massa. A minha curiosidade é saber como é que naquela época, praticamente sem televisão, né, porque a televisão era muito restrita, eu acho que nem 1% da população tinha, né? Bom, o deputado Miro Teixeira, só para quem não sabe, ele foi ministro das comunicações do primeiro governo Lula. Então ele é um homem também entendido nessa história e eu acho que a pergunta é muito pertinente. Então, deputado, naquela época, como é que se justifica, como é que se explica esse fenômeno, né, de a campanha da legalidade avançar pelo Brasil como uma espécie assim de rastilho de pólvora? Eu acho que a justiça da causa, como já disse, porque era muito chocante ter
um presidente da República renunciando sem que as pessoas entendessem também por quê, e até hoje não tem muita explicação sobre o porquê da renúncia do Jânio Quadros. E aquele vice-presidente que não podia tomar posse, era uma violência, essa violência foi sentida. Mas tem uma coisa interessantíssima, que formou-se uma rede social sem interatividade, o que hoje é impensável. Hoje você pensa em redes sociais, você pensa na interatividade. Sem interatividade, os meios estão perdendo o seu espaço para outros que têm interatividade. Pô, o rádio, com aquele chiado daquela época, sem interatividade, tendo as ondas captadas aí pelo Brasil inteiro, pelas retransmissões, a qualidade não era boa também, né? Claro. A tecnologia não é como a tecnologia de hoje, que te dá uma ótima qualidade de som. Bom, e com o passar das horas também, vai aumentando a tensão, claro, vai aumentando o cansaço. E é muito curioso como fenômeno de massa, que eu não percebo alguma outra coisa sequer parecida. E acho que não acontecerá, porque é a velha história de tentar repetir o fato vai produzir uma farsa, não é? Aquilo foi muito espontâneo, foi muito natural e houve uma conjugação de fatores. Mas eu repito, o talento do Brizola, que eram duas expressões eloquentes em campos opostos. Era o Brizola e o Carlos Lacerda. Então começou a haver também essa bipolarização. Não tinha meio termo, era amor e ódio para os dois lados. E claro que 1964 veio e interrompeu essa trajetória, mas que 1964, que para muitos, e eu concordo, começou em 54. E que se dá, então, o começo da ditadura no Brasil. Interrompe essa trajetória. Porém, não interrompeu a memória, não interrompeu o reconhecimento, e é impossível se participar de uma conversa política com alguma descontração, com liberdade de incorrer lá pelos caminhos que cada um quiser. É impossível não surgir um exemplo vivido pelo Brizola. Porque aqueles 50 anos de vida pública que ele teve, quase 50 e poucos, mas 50 para simplificar, permitiu a ele, aquele período permitiu a ele conhecer cada gesto de cada momento político, de cada personagem político. Então ele chegou ao extremo de não reconhecer quase mais erro novo. Ele olhava assim e dizia, erro velho, vai acontecer isso e aquilo. E isso resultou em muitos artigos. O livro, Brizola tinha razão. No plano cruzado, o Darcy Ribeiro estava na ponta na eleição para o governo do Rio, lá no Rio de Janeiro. O PDT botou na Avenida Rio Branco um número que não adianta ficar aqui dizendo quantas pessoas foram, porque apenas não se conseguiu andar. Então, da Praça Mauá até a Cinelândia era uma massa compacta, era uma passeata que ninguém passeou, a passeata que não houve, por quê? Virou uma concentração. Pois com aquela expressão toda, ali o plano cruzado na outra ponta, né? E o Darcy candidato ali, vitorioso quase, às vésperas da eleição, o Brizola disse assim, vão revogar esse plano depois da eleição. E nós não temos o direito de dizer ao povo que vai acontecer o contrário. Nós temos que dizer que será revogado esse plano e não podemos, consequentemente, apoiá-lo. Então, esse compromisso com a verdade pública é algo que tem que ser cultivado também. Então, deputado Miro Teixeira, o senhor sabe que a campanha da legalidade, completando agora 50 anos, ela não deixa de também significar uma etapa na história do Brasil, né? Os seus efeitos, né? A sua repercussão na história, inclusive, alguns historiadores dizem que ela é uma espécie de segunda Revolução de 30, né? Quer dizer, depois da Revolução de 30, ela foi o fato assim, marcante historicamente que tivemos.
No seu entender de analista político também, mais como analista, como é que o senhor interpreta a campanha da legalidade para a história brasileira? Eu penso que é um pouco do que nós já conversamos aqui, que não adianta, não tem nada semelhante antes e não tem nada semelhante depois. Mesmo a Revolução de 30, eu penso que não pode ser comparada. Porque a Revolução de 30 teve tropa, teve tiro, teve confronto. A Revolução de 30 não foi um programa de rádio. A Revolução de 30 foi campo de batalha. Não foi um campo de batalha tão sangrento quanto outras batalhas aí da história da humanidade. Mas foi um campo de batalha, foi verdadeiramente uma revolução armada. A arma na cadeia da legalidade era mais poderosa, eu acho. Era a palavra. Era o verbo. No começo era o verbo, não é? Ou gogó, como você me fala. Então, isso é prodigioso. Isso é prodigioso. Você, com o uso da palavra, empolgar multidões. Talvez o Brizola tinha uma presença também em vida religiosa, não é? Na juventude dele, muito próximo de pastores evangélicos. Ele tinha um meio muito claro de falar, ele explicitava muito bem as coisas e as pessoas entendiam. Então, eu acho que ele fez uma revolução sozinho, diferentemente de 30. Nós, assim, entrevistamos o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro.